Então vamos dar início a uma nova carta no Novo Testamento, primeira carta a Timóteo. E é sempre importante compreender o contexto em que vamos ler, que vamos analisar, sempre observando que os contextos para a leitura, a forma como se lê determinada carta, é sempre em cima de uma hipótese que é levantada a respeito de como essa carta foi escrita, em que momento ela foi escrita, para quem ela foi escrita, qual era o seu objetivo a se escrever. É importante lembrarmos que lá no primeiro século da nossa era cristã, nas igrejas primitivas, entre os profetas, apóstolos, obreiros, que estavam e tinham a responsabilidade de evangelizar o mundo e conduzir os convertidos no caminho do Senhor, não havia no primeiro século essa coletânea de textos, de livros, de cartas que nós temos nas mãos hoje, que chamamos de Novo Testamento. A Bíblia da igreja primitiva, pelo menos do primeiro século, é aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento, a Bíblia judaica. Essa era a Bíblia que a igreja utilizava nas suas pregações, sempre apontando para a obra de Jesus, para a sua vida, para as suas palavras, e fazendo interpretações do Antigo Testamento à luz da vida, obra, palavras, ensinamentos de Jesus de Nazaré. É sempre importante salientar que o Antigo Testamento possui várias possibilidades interpretativas. No entanto, a igreja primitiva, ou as igrejas primitivas do primeiro século, o interpretaram. E essa interpretação do Antigo Testamento pelas igrejas primitivas estão registradas no Novo Testamento. Então, muitas vezes eu observo pessoas lerem o Antigo Testamento e fazerem as suas interpretações. No entanto, essas interpretações que são feitas, muitas vezes não estão alicerçadas ou coadunadas com aquelas que são feitas no Novo Testamento. Então, é possível ler o Antigo Testamento e fazer interpretações várias. No entanto, como cristãos, deveríamos sempre zelar e inclinar e optar por aquela interpretação do Antigo Testamento que é feita no Novo. Como o Novo interpreta passagens do Antigo Testamento. Essa é a nossa orientação como seguidores de Cristo, como cristãos. Há várias possibilidades de interpretar o Antigo Testamento. Uma delas é aquela que o Novo Testamento vai apontando. Bem, mas como no primeiro século nós não tínhamos essa coletânea de textos do Novo Testamento, o Antigo Testamento era pregado e interpretado nas reuniões das igrejas. Muitas vezes havia variações, muitas vezes havia ensinos equivocados, ensinos que contrariavam o cristianismo. E assim, a igreja do primeiro século, as igrejas do primeiro século precisavam estabelecer uma norma doutrinária, uma norma interpretativa do Antigo Testamento na igreja, e muitas vezes isso ia pelo caminho do combate àqueles que ensinavam coisas diferentes. E aí nós vamos observar que, à medida que os apóstolos vão morrendo e os seus discípulos, os seus seguidores, vão assumindo a direção das igrejas, alguns conflitos começam a surgir. Não que na época dos apóstolos não houvessem esses conflitos. Também a gente observa que na época dos apóstolos eles também tinham conflitos com ensinamentos diferentes daqueles que eles apontavam. No entanto, com o passar das décadas,
lá para os anos 80, as coisas vão ficando mais complexas, porque não se tem mais a presença dos apóstolos, não se tem mais a presença dos discípulos dos apóstolos, e assim os discípulos daquele momento vão encontrando confrontos com outros que dizem estar também conduzindo a igreja. Bem, então a gente chega na primeira carta a Timóteo que uma das hipóteses é que ela foi escrita por um discípulo de Paulo nos anos 80. Não apenas a primeira carta a Timóteo, mas a segunda carta a Timóteo e a Tito. Essas três cartas ficaram conhecidas nos últimos 200 anos como cartas pastorais, pois elas tratam de questões da igreja, questões de relacionamento e comportamento da igreja, são dirigidas a uma pessoa, Timóteo, Tito. No entanto, elas abordam questões da igreja, problemas que as igrejas enfrentavam, situações que precisavam ser definidas. E os discípulos dos apóstolos precisavam lutar para manter a tradição ensinada pelos apóstolos. Uma das questões bastante combatidas nessas cartas pastorais é a sã doutrina, o conjunto de doutrinas que foram deixados pelos apóstolos, pelas igrejas primitivas, pela igreja de Jerusalém, por aqueles que andaram com Jesus, por aqueles que foram testemunhos oculares daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus falou. Esse conjunto de doutrinas estava sempre sendo ameaçado. E precisava-se lutar para que essa sã doutrina, essa doutrina sadia, que remontavam a Jesus de Nazaré, aos apóstolos que com ele andaram, fosse mantida no novo quadro da igreja no final do primeiro século. Assim, uma das hipóteses é que essas cartas pastorais, as duas a Timóteo e a Tito, são escritas para aplicar os ensinos de Paulo, que é o apóstolo referência nessas cartas, para novas situações que foram surgindo. O ensino é paulino, os ensinamentos, as doutrinas, as convicções, tudo aquilo que Paulo ensinou está sendo mantido nessas cartas, no entanto, estão se aplicando a realidades novas, a situações novas, como esse enfrentamento dos falsos ensinadores, das heresias, das falsas doutrinas que estão tentando entrar na igreja. Assim, aqueles que são fiéis às doutrinas deixadas por Paulo se tornam combatentes para que essa doutrina seja mantida e preservada. Isso é feito num ambiente epistolar, numa questão de carta, como era a tradição de Paulo, como era a tradição paulina, de admoestar, de ensinar, de corrigir as igrejas, estando distante, por meio de epístolas, para que, uma vez registrados os seus ensinamentos, eles fossem lidos e relidos muitas vezes, e até trocado de igrejas, passado para as outras igrejas, e assim se preservava o ensino de Paulo. Bem, então a gente vai fazer a leitura tanto das pastorais todas, as duas cartas a Timóteo como a Tito, partindo desse pressuposto que o autor utiliza dos ensinos paulinos para uma nova situação que a igreja dos anos 80 do primeiro século enfrenta, para preservar a tradição, a doutrina recebida que remontava a Jesus de Nazaré. Sempre o esforço de manter a doutrina ou as doutrinas que Jesus ensinou, que os seus apóstolos que receberam continuaram ensinando e que Paulo, como um herdeiro mais por último, um apóstolo do mundo grego, do mundo gentio, também com fidelidade a Jesus de Nazaré, continuava ensinando e que precisava ser preservada.
Assim vamos à leitura do nosso trecho de hoje, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do verso 1 até o verso 11. Vou fazer a leitura e em seguida nós vamos meditar verso a verso, frase a frase, no sentido, no objetivo que estamos ouvindo e lendo no texto. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, ou seja, discursos vazios. Pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Bem, aqui temos a leitura do nosso trecho que vamos estudar hoje, observando verso a verso as mensagens que estão contidas nesse trecho. Primeira coisa, Paulo, como remetente, a gente observa que as pastorais seguem uma estrutura epistolar paulina e grega da época, onde temos o remetente, seguido de alguma observação ou título, o destinatário, também seguido de observação, no caso aqui uma pessoa, mas poderia ser um endereço, uma cidade, e uma saudação ou, junto à saudação, ou no lugar da saudação, uma bendição. Então, esses três elementos compunham a epístola, o formato epistolar de carta do século I no mundo helênico, também o mundo judaico seguia, e Paulo também se utilizava desses três elementos: remetente, destinatário, uma saudação ou bendição, ou as duas coisas. Bem, então, nós observamos logo aqui no remetente, Paulo, e o título, Apóstolo de Cristo Jesus. Bem, então, esse título, Apóstolo de Cristo Jesus, reveste a carta de uma autoridade universal, uma autoridade coletiva. Uma vez que é o apóstolo de Cristo que está falando, o ensinamento é autorizado da parte de Cristo e se dirige e se aplica a todos os cristãos. O título, é a autoridade de quem escreve, que vai implicar também o remetente. Quem são essas pessoas interessadas ou que deveriam estar interessadas e que deveriam se adequar
aprender, receber esses ensinamentos. Uma vez que é o apóstolo de Cristo que está falando, o enviado de Cristo, aquele que fala em nome de Cristo, então os seus ensinos, a sua palavra, se aplica a todos os discípulos. Ao usar a autoridade de apóstolo de Cristo, o texto está revestido de autoridade para todos. Isso é muito importante. Apesar da carta ter um destinatário individual, Timóteo, mas o fato do remetente falar como apóstolo, ele não está falando como um amigo, ele não está falando como um companheiro, como um patrão para o empregado, com admoestações específicas para determinada pessoa ou determinado grupo. Ele não está falando dessa maneira, ele está falando como apóstolo de Cristo. Então, quando se fala como apóstolo de Cristo, o que sai da sua boca vem de Cristo. E se vem de Cristo, é para todos os seguidores de Cristo, e não apenas um grupo específico. Então, isso é muito importante, porque aquele que fala se reveste de uma autoridade apostólica. Logo, o que sai da sua boca, o que é falado, é para todos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. E aí está bem claro que o que vai se falar em nome de Cristo para os seguidores de Cristo e não somente para uma pessoa, para um determinado grupo. Agora, como que ele se tornou o apóstolo de Cristo, uma vez que ele não andou com Jesus de Nazaré na Palestina? Qual é a sua autoridade apostólica? Da onde vem a sua autoridade apostólica? É sempre interessante que se procura, nas cartas de Paulo também, do seu próprio punho, estabelecer essa origem do seu apostolado. Sempre se repete, se diz da origem do seu apostolado. Onde está a origem do seu apostolado? Está pelo mandato de Deus, pela ordem de Deus, por uma ação de decreto de Deus, do próprio Deus, por mandato, por decreto de Deus. Quem é Deus? Nosso Salvador. Assim, algo específico das cartas pastorais é que elas vão assumindo uma questão de apresentar Deus, o Pai, como o Salvador, ou seja, para estabelecer que a origem da salvação está em Deus Pai. Essa é uma preocupação bastante interessante nas cartas pastorais. É estabelecer que a origem da salvação é ou está em Deus Pai. Ele é o autor primeiro, o iniciador, aquele da onde origina-se a salvação. Então ele é o Salvador. Todo o processo de salvação, toda a história de salvação se origina em Deus Pai. E de Cristo Jesus, nossa esperança. O Pai é designado como o Salvador, porque a origem da salvação, todo o plano de salvação começa em Deus Pai. E Jesus Cristo, nossa esperança, é o enviado de Deus Pai para executar, para efetivar, para tornar realidade esta salvação planejada e iniciada no Pai. Jesus é a esperança que temos da concretização desta salvação. É importante observar que nas igrejas, principalmente nas igrejas paulinas, a salvação ela ou será concretizada na vinda de Cristo, na ressurreição. Ela é uma esperança, ela é uma confiança, ela é uma certeza por um penhor que temos do Espírito, mas ela caminha no âmbito da esperança,
que concretizará na vinda de Cristo, na ressurreição. Então, Deus apresentado como Salvador, porque a origem da salvação está nele, e Cristo como esperança, que é a confiança de que em Cristo esta salvação se realiza. Bem, aí vamos ao destinatário, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. A observação, o comentário feito a respeito do destinatário, verdadeiro filho na fé, vai muito além de apresentar uma relação íntima, filial de Paulo com Timóteo. O objetivo muito maior é estabelecer Timóteo como herdeiro da doutrina de Paulo. Ou seja, a expressão aqui, verdadeiro filho na fé, tem o sentido de dizer que ele é fiel às doutrinas ensinadas por Paulo. Como filho, ele é o imitador, ele é o continuador da herança recebida, das doutrinas recebidas pelo apóstolo Paulo, do apóstolo Paulo. Então a expressão verdadeiro filho na fé tem o sentido de dar uma confirmação de que as doutrinas precisam ser seguidas, precisam ser transmitidas com fidelidade, como um filho que continua o legado do pai. Assim, os discípulos dos apóstolos precisam continuar transmitindo com fidelidade as doutrinas recebidas pelo apóstolo. Assim, se espera dos discípulos que eles sejam fiéis na transmissão das doutrinas recebidas. E aí vem a saudação ou o desejo, a bendição. E aí nós encontramos um elemento a mais presente aqui. Graça, misericórdia e paz. A saudação comum nos textos de Paulo, graça e paz, que utiliza a saudação grega, rai, graça no sentido de saúde, felicidade para você, tudo de bom. E aí se reveste de um termo mais teológico, na tradição cristã, na tradição judaica, graça, para revelar esse favor de Deus. Misericórdia ajuda a reforçar a graça, que manifesta a materialização desta graça, a realização, a concretização desta graça. A graça se realiza na misericórdia. A misericórdia é a ação da graça, é a graça acontecendo nas relações entre as pessoas. Misericórdia é algo que sentimos, realizamos e temos em relação a outra pessoa. A graça que vem de Deus é a manifestação do favor imerecido, que se estende e se concretiza na misericórdia, no perdoar, no aceitar o outro, apesar das suas deficiências, das suas transgressões, e dar ao outro uma nova vida. Graça, misericórdia e paz, que aponta para o estado final de paz, de tranquilidade plena, a paz messiânica da qual esperamos na vinda de Jesus. Então, o desejo da saudação é graça, misericórdia, a concretização dessa graça, desse amor revelado, e paz, que é o resultado dessa misericórdia exercida pela fonte do amor, graça recebida. Da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Sempre nos textos paulinos, Deus é apresentado como Pai, e com o título de Pai, e Jesus com o título de Senhor, Kyrios. E isso é uma provocação, certamente, naquele momento da história, do primeiro século, que o imperador romano possuía o título de Kyrios, ele era o Senhor. E assim, a igreja estabelece que o seu Senhor, o seu Kyrios,
é Jesus Cristo. Certamente isso poderia ser interpretado, e foi muitas vezes interpretado, como uma afronta política religiosa ao Império Romano, ao imperador. Bem, aí vamos ao verso 3, que então vai começar a designar para nós qual é o objetivo das cartas pastorais e o objetivo especificamente também da primeira carta a Timóteo. Por que elas foram escritas? Qual era o objetivo? Quais eram as situações que estavam sendo enfrentadas que precisavam ser corrigidas? Então a gente lê o verso 3. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. A primeira parte deste verso, que dá um reforço, um conteúdo histórico, né, de factual, de historicidade, a relação entre Paulo e Timóteo, não pode ser equiparada ou comparada ou encontrar relação nem no livro dos Atos dos Apóstolos, nem nas cartas de Paulo. Bem, isso não significa que o evento não aconteceu, mas é importante saber que não há como encontrar um fundamento para essas palavras no livro de Atos, não há uma referência a esse evento aqui, e nas cartas de Paulo também não há uma referência a esse evento aqui. No entanto, isso não significa que não tenha acontecido, mas só para dar ciência aos irmãos de que esse evento mencionado não tem uma referência, uma relação com nenhuma passagem do livro de Atos e nenhuma passagem nos textos de Paulo. Bem, isso não significa nada, no sentido de que só por isso não aconteceu? Não. Certamente aconteceu, mas o fato é que não tem essa relação, só para ficar ciente. E aí ele diz, qual é o objetivo? O objetivo é que admoeste a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Então, fica claro que o objetivo das pastorais, e especificamente aqui da primeira carta a Timóteo, é preservar a doutrina recebida dos apóstolos. Bem, a doutrina está sendo ameaçada. O conjunto de ensinamentos recebido pela tradição está sendo ameaçado. E isso ajuda a entender que o momento da carta é um momento posterior, uma vez que as doutrinas já estão estabelecidas, elas já estão compactadas, elas estão coordenadas, elas estão já preservadas e agora elas sofrem ataque. Então, é o momento histórico da construção das doutrinas. Outro é o momento histórico em que as doutrinas já construídas e estabelecidas são ameaçadas. Então, o momento histórico aqui é esse. Não é o momento da formação, da construção das doutrinas pelos apóstolos. É o momento em que elas já estabelecidas e construídas estão sendo ameaçadas. E aí, então, fica claro. Há uma investida de ensinadores nas igrejas, ensinando doutrinas as quais não foram ensinadas pelo apóstolo Paulo, não foram ensinadas pelos 12, não foram ensinadas pela igreja de Jerusalém, não foram ensinadas por aqueles que, enviados por Jesus Cristo, falavam as doutrinas que ele falou quando esteve na Palestina. Ou seja, as doutrinas, o conjunto de doutrina está sendo ameaçado. De que maneira? Então nós vamos observar aqui como que essas doutrinas estavam sendo ameaçadas nesse momento histórico. Verso 4. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Bem, então agora a gente já observa que tipo de ataque a igreja estava sofrendo. Que tipo de ameaça as doutrinas estabelecidas pelos apóstolos estava sofrendo. Que tipo de ameaça? Então ele vai dizer, essas pessoas que estão ensinando falsas doutrinas, que precisam ser admoestadas, corrigidas, combatidas e
disciplinadas, elas estão caminhando numa linha em que estão se ocupando com fábulas. Bem, a palavra fábulas aqui é a tradução da palavra grega mito, que pode ser entendido por nós, nesse momento, como um conjunto de histórias, não necessariamente fictícias, mas um conjunto de histórias que ajuda a dar fundamentação a determinadas explicações, determinadas heranças, que costuma explicar certas questões, curiosidades, seja na história do mundo, seja na história de um determinado povo. E esses mitos, essas fábulas, estão ocupando o lugar na igreja, e a sã doutrina, os ensinamentos práticos de Jesus de Nazaré, os ensinamentos práticos dos apóstolos estão deixando de lado. Ou seja, começa a se ensinar certas histórias de fundamentação do povo ou do mundo, começa-se a ensinar e se discutir genealogias, ou seja, origem hereditária. Posso aqui imaginar uma hipótese. A igreja começa a discutir entre elas lá, por exemplo, vamos imaginar que havia alguns judeus, vamos discutir assim que eu sou da tribo tal, e que tribo você é, e começa a se discutir genealogias, que sou filho do fulano, eu sou herdeiro de sangue de Abraão, Isaac e Jacó, eu sou filho da tribo tal. Ou seja, a igreja começa a discutir sobre os mitos de fundação de determinado povo, do mundo, os mitos que vão explicar certas coisas, vão se ocupar com as origens genealógicas de determinados grupos, de determinado povo e determinada pessoa. E essas discussões não resultam na prática cristã que Jesus ensinou e os apóstolos transmitiram. Essa é a grande preocupação desse momento histórico, de que a igreja se torne um ambiente de discussões teóricas, de discussões mitológicas, de discussões de origem genealógicas, de discussões teóricas que não ajudam em nada a viver uma praticidade do Evangelho. A gente percebe que esse perigo enfrentado aqui, nesse momento histórico da primeira carta de Timóteo, é um perigo que está presente ao longo da história do cristianismo. E nos nossos dias também há esse perigo de uma igreja voltar-se a discussões sobre coisas irrelevantes e deixar a praticidade do Evangelho, a vida do Evangelho. E o que é essa praticidade do Evangelho? O que é essa vida do Evangelho? O que é esse serviço de Deus? O que é esse trabalho de Deus, essa obra de Deus, esse ministério de Deus que é feito por aqueles que têm a fé? Aí ele diz no verso 5, ora, o intuito da presente admoestação, ou seja, a correção dessas coisas, visa o amor. Então a gente já começa a observar que aquilo que é a base, a pilastra central da vida cristã, amor, o agape, né, a melhor tradução para agape seria caridade, né, que é o amor praticado em benefício daquele que precisa. A base, a pilastra fundamental da vida cristã é o amor. É a prática da caridade, do socorro ao que precisa. Isso é a prática cristã. Mas ela pode ser deixada de lado ou em segundo plano quando se começa as discussões teóricas, dogmáticas, doutrinárias, mitológicas, genealógicas e se abandona a prática cristã. Então ele diz, o intuito da presente admoestação visa reviver, ressaltar, alicerçar o amor que procede de coração puro e de consciência boa
e de fé sem hipocrisia, sem fingimento. A fé fingida não pratica o amor. A fé hipócrita é a fé das discussões mitológicas. A fé hipócrita é a fé das discussões de genealogia. A fé hipócrita é a fé das discussões dogmáticas que ocupam o primeiro lugar na vida de uma igreja. Essa é a fé hipócrita. A fé sincera, de boa consciência, é aquela fé que Tiago vai nos ensinar, que se realiza nas boas obras. Então, qual é a preocupação que se está tendo aqui no texto? De uma igreja teórica, de discussões sem fins, em coisas que não redundem em praticidade cristã, que é caracterizada, marcada pelo amor, caridade. A palavra amor é caridade, é a prática da boa vontade, do socorro ao que precisa. Aí ele diz no verso 6, desviando-se algumas pessoas destas coisas, que coisas? Do amor, da prática do amor, da caridade, da preocupação com o próximo, da vida da igreja que é caracterizada pelo amor na relação com as pessoas. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Essa expressão loquacidade frívola significa discursos, pregações vazias. O que são pregações vazias? Discursos vazios. São aquelas pregações que são feitas nos púlpitos das igrejas de um amor maravilhoso de Jesus que não se realiza na vida da igreja, que não se pratica. Uma graça, um favor imerecido de Deus derramado em nossos corações e que deve ser copiado e seguido, que não se realiza. Muitas vezes, as igrejas, nas suas discussões vazias, nas suas pregações vazias da graça de Deus, se comportam com o oposto da graça de Deus. O que é a graça? Graça é o favor que não se merece. Graça é o benefício dado a alguém sem mérito, sem meritocracia, sem que aquela pessoa seja digna daquele benefício. Isso é graça. Foi assim que Deus nos viu com graça. Foi assim que Deus se revelou a nós por graça. É assim que Deus se relaciona conosco por graça. A graça de Deus nos revela, nos mostra a nossa incapacidade, a nossa miséria, a nossa indignidade. Deus nos trata por sua graça, um favor que nós não merecemos. E nós, como igreja, precisamos seguir e copiar o exemplo de Deus na forma como Ele se relaciona conosco, relacionarmos com as pessoas. Muitas vezes poderíamos ser questionados na nossa comunidade, ali na Tenente Luiz Meireles, mas vocês distribuem aí o pão, o café do amor, o café da manhã a tantas pessoas que estão aí nas ruas, que não merecem. Sim, mas é isso que é a graça. Se nós formos fazer o benefício a quem merece, então isso não é graça, isso é prêmio. Isso é recompensa. Não é recompensa, não é prêmio. Não fomos chamados para premiar as pessoas. Fomos chamados para revelar a graça às pessoas. Graça é favor que não se merece. Então, quando a gente faz um benefício àquele indigno, aquele que não tem mérito, que não fez nada para a gente, talvez nunca fará, isso é graça. Quando a gente pega o dinheiro e compra o pão e dá para quem tem fome, e a gente poderia, mas por que você não está trabalhando? Então você não merece o pão. Isso não é graça, irmãos. Graça é quando a gente faz
para quem não merece. Quando você faz um benefício para o irmão na igreja que não merece, que jamais merece o seu favor e o seu bem, isso é graça. Mas quando você faz um bem para um irmão, esse irmão merece, esse irmão é bondoso, esse irmão é cheio de virtudes, esse irmão é cheio de amor, ele merece. Isso não é graça, é prêmio. Claro, é legítimo premiarmos quem merece o prêmio. No entanto, não podemos chamar prêmio e confundir prêmio com graça. Não podemos confundir essas coisas. Prêmio é dado a quem merece. Graça é dado a quem não merece. A graça de Deus é derramada em nossos corações. Os discursos vazios são discursos onde a graça é falada, o amor é falado, mas ele não é praticado. Não há graça quando a igreja só faz coisas para quem merece. Não há amor cristão, genuíno, quando a igreja só faz coisas premiando quem merece. Graça é favor imerecido. As pregações da igreja não podem ser discursos vazios. A pregação da igreja tem que ser discursos e palavras, pregações que revelam e levam à praticidade, à prática do amor. Continuando, verso 7. Pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Eu disse no início do nosso estudo, a Bíblia que a igreja ou as igrejas primitivas usavam no primeiro século é aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento. É o conjunto das leis de Moisés, dos profetas que estão presentes no nosso Antigo Testamento. Essa era a Bíblia, esse era o texto em que se muitas vezes lia uma passagem e se explicava na igreja e apontava para o cumprimento dessas palavras em Jesus de Nazaré. Então, esses mestres, esses ensinadores, esses pregadores de discursos vazios, né, que discutem mitos, que discutem genealogias e vão lá na lei buscar certos dogmas, certas questões que não estão revestidas e alicerçadas no amor, esses estavam por aquelas igrejas como dominadores, como intérpretes, como escribas, como pessoas que compreendiam a lei e talvez compreendessem. Talvez conseguissem ler a lei. Talvez conseguissem explicar a lei. Talvez eram pessoas inteligentes nas escrituras judaicas e que interpretavam de forma coerente muitas vezes. Mas como eu disse no início da nossa transmissão, a leitura do Antigo Testamento foi feita e interpretada pelas igrejas primitivas. E os documentos do primeiro século que nós temos de interpretação da lei dos profetas é o Novo Testamento. Assim, a doutrina que ele se refere aqui, a doutrina dos apóstolos, que remontava a Jesus de Nazaré, precisa ser preservada, pois ela é a interpretação cristã do Antigo Testamento. Como podemos observar hoje, muitas igrejas, muitas pessoas estão lendo o Antigo Testamento e estão fazendo interpretações do Antigo Testamento. Interpretações essas que não encontram confirmação no Novo, que não coadunam com a interpretação que as igrejas primitivas fizeram sobre aquela passagem ou aquelas coisas. Posso citar como exemplo as festas judaicas. Há muitas interpretações possíveis. Podemos ler lá as festas judaicas e dizer, olha, legal, interessante, as datas são essas, vamos comemorar as festas judaicas. Tá, mas a igreja primitiva comemorava todas as festas judaicas? Qual foi a única que se manteve
preservada e estimulada a se comemorar a Páscoa. E a Páscoa não no sentido judaico, mas a Páscoa no sentido cristão. A nossa Páscoa é Cristo. Cristo é a nossa Páscoa, não Moisés. Ou seja, percebem que o Novo Testamento vai lendo o Antigo e vai dando uma interpretação. Existem outras, mas ele vai dando a dele. Então é muito comum hoje pessoas com bastante conhecimento da lei, né, do Antigo Testamento, e vão dando as interpretações, vão comemorando as festas, vão fazendo o que está lá no Antigo Testamento. Mas isso está coadunado com a igreja primitiva, as igrejas primitivas? Está coadunado com a leitura do Novo Testamento? Não. Então, quem são esses mestres? Que ele diz aqui, ó, pretendendo passar por mestres, muitas vezes tinham a autenticação de mestres, mas não compreendem, não interpretam corretamente segundo o modelo cristão, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Então é possível alguém se apresentar como mestre do Antigo Testamento, fazer leituras maravilhosas, fazer interpretações, mas não compreender, como nós aprendemos na carta aos Hebreus, o significado, o símbolo daquelas coisas, a mensagem daquelas coisas, e não a literalidade das coisas presentes na lei. Então esses mestres da lei perturbavam as igrejas com interpretações, até certo ponto legítimas da lei, mas não compreenderam na perspectiva cristã o sentido da lei. Não se nega a lei, não se nega o Antigo Testamento, isso é importante. As igrejas primitivas do primeiro século não negavam o Antigo Testamento, pelo contrário, era a Bíblia que eles liam. No entanto, o ponto-chave, o ponto crucial é como o Antigo Testamento era interpretado. O ponto de discussão não é a importância ou a não importância do Antigo Testamento. O ponto de discussão era como interpretá-lo. Quais das interpretações possíveis deveriam ser seguidas ou eram seguidas pela igreja a partir das doutrinas recebidas pelos apóstolos. Esse era o ponto-chave. Ele reafirma aqui no verso 8, por exemplo, sabemos, porém, que a lei é boa. Paulo tinha dito isso em Romanos capítulo 7, verso 12 e verso 16. A lei é boa, a lei é santa, a lei foi dada por Deus, a lei é a palavra de Deus. Não se discutia isso, não se negava isso, mas o ponto é como se interpreta a lei. Nos evangelhos nós vemos Jesus em embates com os escribas, com os mestres da lei sobre como interpretá-la. Estava na lei, ama o seu próximo e odeia o seu inimigo. Mas Jesus fala, eu porém vos digo. Ou seja, a interpretação autorizada que compõe a doutrina cristã do Antigo Testamento é aquela que Jesus fez e que transmitiu para os seus apóstolos e esses transmitiram para nós. Essa é a doutrina, é a interpretação autorizada do Antigo e não qualquer uma outra. Então, o que muitas vezes acontecia, pode acontecer hoje. Mestres que pegam o Antigo Testamento e começam a ensinar, muitas vezes com interpretações coerentes, no entanto, não respaldadas pelas doutrinas cristãs. E aí traz problemas nas igrejas, como trazia aqui. A lei é boa, mas ele diz, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Qual é o modo legítimo que ele se refere? O modo legítimo na tradição cristã, na igreja cristã, é o modo pelo qual Jesus e seus apóstolos transmitiram, interpretaram. Esse é o modo legítimo. A legitimidade não significa que seja a única possível. A legitimidade é aquela que está embasada em Jesus de Nazaré e nos seus apóstolos e em Paulo, porque o texto está remontando a Paulo.
Verso 9. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo. Bem, aí vai o argumento paulino, principalmente presente na carta aos Romanos. A lei é para os injustos. Aquele que vive na justiça de Cristo, que tem o Espírito de Cristo, que pelo Espírito é conduzido a uma vida correta, sã, sadia, de amor ao próximo, ele não precisa de uma lei que o mande amar o próximo. Ele não precisa de uma lei que mande socorrer o próximo, ser justo com o próximo, não pegar o que é do próximo. Por que ele não precisa de uma lei que o obrigue a fazer isso? Que o obrigue a fazer bem ou não fazer mal ao próximo? Porque o cristão tem o Espírito de Cristo. E o Espírito de Cristo o impele a viver uma vida justa, uma vida santa. Por isso ele diz, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores, para servir de referência aos que transgridem, e rebeldes, irreverentes, pecadores, transgressores da lei, ímpios, profanos, parricidas, assassinos dos pais, matricidas, assassinos das mães, homicidas, assassinos dos homens em geral, impuros, sodomitas, ou seja, pessoas descontroladas sexualmente que prejudicam o próximo, o outro, que tiram do outro sua dignidade. Raptores de homens, quem são os raptores de homens? Os fazedores de escravos. Os raptores de homens são aqueles que sequestram os homens e os tornam escravos, os vendem como escravos. Eu fico me perguntando às vezes, como é que uma palavra dessa atravessou 2000 anos e em muitos séculos passados não foi observada? O mundo cristão foi um mundo com escravos. E a palavra diz, condena os raptores de homens, aqueles que sequestram as pessoas e as tornam escravos. Quantos cristãos ao longo dos séculos participaram disso? Que a lei, então para eles a lei serviria, mas para aqueles que têm o Espírito de Cristo, não precisa de uma lei que diz que você não deve escravizar as pessoas. Para aqueles que têm o Espírito de Cristo, não precisa de uma lei que diz que você não pode explorar as pessoas, explorar o trabalho das pessoas, pagar o menos que vale o trabalho, dar um dinheiro para a pessoa que você sabe que ela não vai conseguir viver com aquele dinheiro, remunerar um trabalho que você sabe que aquela pessoa vai ter dificuldade de viver com aquele dinheiro. Não precisamos de uma lei que diga que nós devemos ser justos, pagar o que é justo. O justo é aquilo que a pessoa terá o suficiente para viver dignamente. Não precisamos de uma lei porque temos o Espírito de Cristo. Mas a impressão que dá é que muita gente não tem o Espírito de Cristo. E aí precisa-se sim da lei que a obrigue a fazer aquilo que é justo. Como pode, no mundo em que vivemos, um mundo injusto, um mundo em que a sociedade e que as leis muitas vezes são feitas sem compromisso com o reino de Deus, sem compromisso com a justiça de Deus, com o amor de Deus, com a graça de Deus. Como pode viver no mundo de injustiça sem compromisso com Deus, com leis mais justas do que aquelas que os cristãos comportam-se e vivem? Como pode a lei de um mundo injusto ter que obrigar um cristão a ser justo, a fazer justiça nas suas relações com os outros? Irmãos, não precisaríamos de uma lei que nos obrigasse a ser justos nas nossas relações com as pessoas. Deveríamos ir além do mundo ímpio. Se no mundo é feita uma lei com certa quantidade de justiça, nós deveríamos sobrepor a lei
porque no mundo jamais vai fazer uma lei que reflita a justiça, o amor de Deus. Sempre ficará abaixo. Mas nós, cristãos, pertencentes ao reino de Deus, deveríamos mostrar ao mundo que a justiça vai além daquelas leis que eles fazem de justiça. Deveríamos mostrar pelo nosso comportamento, não apenas sendo obrigados a cumprir a lei dos homens, injustas muitas vezes, porque somos mais injustos ainda, mas mostrar que vamos além, porque temos compromisso com o reino de Deus, temos compromisso com a justiça de Deus. Quando a lei do nosso país obriga um cristão a ser justo, dentro do âmbito de justiça do mundo, isso é uma falência do Evangelho nas nossas vidas. O nosso mundo, a nossa sociedade, não deveria precisar obrigar os cristãos a serem justos nas suas relações de trabalho, pessoal, com os outros. Nós deveríamos nos antecipar. Ninguém deveria nos levar à justiça para fazer o que é justo. Ninguém deveria nos levar à justiça para fazer o que é correto, porque nós faríamos antes e mais do que a lei diz, porque temos uma lei divina nos nossos corações. Quando é dito que a lei é dada para os injustos, muitas vezes esses injustos somos nós. E isso é uma mensagem que deveria entrar no nosso coração e causar uma dor para nos levar à consciência de que compromisso com Deus é compromisso com a justiça de Deus. Compromisso com Deus é compromisso com o amor de Deus, com a graça de Deus. E não procurar tirar vantagem das pessoas, burlando a lei dos homens que está abaixo do padrão de Deus. E ele continua dizendo: raptores de homens, mentirosos, impuros e para tudo que se opõe à sã doutrina. O que é a sã doutrina? O que é a doutrina sadia? O ensino sadio é aquele que Jesus de Nazaré nos deixou, que os seus apóstolos nos transmitiram e que é ameaçada na igreja ao longo dos séculos. Verso 11, finalizando o nosso estudo. Segundo o Evangelho, essa doutrina é segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Paulo, encarregado de transmitir essa doutrina sadia. E agora, Timóteo, seus discípulos fiéis, precisam levar essa doutrina à igreja, preservá-la na igreja. Senhor, tenha misericórdia de nós, para que a sua palavra de fato venha a ser praticada por nós, e não apenas lida, discutida, gastando-se tempo com discussões teóricas sem a praticidade da fé e do amor. Que o Senhor nos ajude para que a sua palavra de fato seja seguida